e que Deus em Cristo continue abençoando as nossas vidas nessa noite. Livro do Êxodo 16, livro do Êxodo, é o segundo livro da Bíblia, capítulo 16, o versículo 31, que diz assim. Livro do Êxodo, capítulo 16, versículo 31, que diz assim. E chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro, e era branco, e o seu sabor como bolo de mel. A gente estava trazendo algumas reflexões a respeito da probabilidade, de uma experiência com Deus envolvendo, onde os nossos sentidos naturais vão estar envolvidos. E nas outras reflexões nós falamos a respeito de experiências envolvendo o sentido da visão, da audição, do tato. E nessa vez a gente queria, de forma rápida, breve e objetiva, falar de um momento em que a Bíblia vai nos narrar um momento em que alguns personagens bíblicos, personagens pertencentes à história bíblica, eles tiveram uma experiência com Deus, com o sobrenatural envolvendo o paladar. Se alguém quiser fazer um estudo a respeito da providência divina, do cuidado que Deus tem com relação aos seus, uma das fontes que vão ser que de forma exaustiva vão estar mostrando isso, é o livro do Êxodo, os livros do Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, principalmente Números e Êxodo, que vai ser o livro onde de forma patente você vai ver todo o cuidado que Deus teve com o povo de Israel, desde o momento em que Deus usa Moisés para libertar o povo do Egito até a sua peregrinação que durou 40 anos, até eles chegarem em Canaã. E nesse percurso, nesta caminhada, você vê todo o cuidado que Deus teve. A Bíblia vai nos mostrar que durante a noite havia uma coluna de fogo que servia para iluminar o caminho e aquecer as noites frias. E no decorrer do dia, a Bíblia nos diz que uma nuvem seguiu o acampamento dos israelitas, impedindo com que o sol viesse a castigá-los com o seu calor. Então você vai estar vendo isso. Em um desses momentos, um dos acontecimentos, além da coluna de fogo e da nuvem, que vão mostrar que Deus ele tinha um cuidado todo especial com o povo, é uma provisão, um alimento que caía do céu, que a Bíblia vai descrever como algo que era parecido com, vamos ler aqui, ele era como uma semente de coentro e era branco, e o seu sabor era como um bolo de mel. Flávio Joséfo, no seu livro, o historiador Flávio Joséfo, ele vai dizer que o povo chegou a achar que era como se fosse um tipo de geada, confundiu até com geada. Mas a grande verdade é que esse maná que caía do céu, esse alimento que caía do céu, era o quê? Era uma amostra de que Deus estava tendo um cuidado com o seu povo. E é legal que se a gente parar, e onde é que vai entrar a questão da experiência empírica aí? É que se a gente levar em consideração o fato de que esse alimento ele era de fonte sobrenatural, era de origem sobrenatural, e ele vinha do céu, e o povo colhia para se alimentar, nós podemos afirmar o quê? A Bíblia vai dizer até o sabor que ele tinha. Ele era como semente de coentro e era branco, e o seu sabor era como um bolo de mel. Então nós podemos afirmar o quê? Que por intermédio do maná, desse alimento que caía do céu, o povo israelita teve uma experiência com Deus envolvendo o quê? O seu paladar. Além do paladar, o tato, porque eles tocaram nele, porque eles precisavam colher, e também podemos afirmar que a questão também do olfato, porque com certeza ele deveria, embora a Bíblia não diga, mas ele deveria ter algum tipo de odor, deveria ter algum tipo de cheiro. Então nós podemos afirmar que por intermédio do contato com o maná, o povo de Israel teve uma experiência empírica com o sobrenatural, envolvendo o paladar, a visão, o tato, e podemos, por que não, afirmar também a questão do olfato. Aí é legal que além dessa questão, dessa experiência empírica que Deus teve com o maná, com essa provisão de origem sobrenatural, a Bíblia vai dar a entender que haviam outras coisas concernentes a isso, uma lição que envolvia a questão do maná. A primeira qual era? É que interessante, porque havia normas com relação à questão da maneira com que o povo colhia o maná. O maná caía do céu como se fosse um tipo de geada, e o povo colhia para a sua alimentação, para se alimentar. E é legal que, no que era concernente, aliás, algumas ordenanças que foram passadas a Deus para Moisés, e Moisés passou para o povo, uma era interessante, que era o quê? É que o povo deveria colher somente aquilo que era necessário para aquele dia.
Se o povo colhesse algo a mais, no outro dia ele já se deteriorava. Mas por que isso acontecia? Tipo, o povo tinha que pegar somente um determinado tipo de medida. Se passasse daquela medida e sobrasse para outro dia, o maná ele ficava ruim. Assim a Bíblia vai nos mostrar, ele se deteriorava. Aí por intermédio disso, o que é que a Bíblia vai estar querendo mostrar para a gente? É porque se o povo pegasse a mais do que era para pegar, estava mostrando o quê? É que o povo não estava crendo que o maná, Deus iria fazer com que chovesse maná no outro dia, porque foi durante os 40 anos no deserto, menos os sábados, que o maná caía, né? É tanto que na sexta-feira, que antecedia o sábado, como não caía no sábado, para que o povo não trabalhasse naquele momento da história, o que é que acontecia? Deus ordenava ao povo que o povo pegasse uma quantidade dobrada, né? Para poder o quê? Cobrir a ausência do maná no sábado. Para tu ver. E o que ficava para outro dia não ficava ruim, não. Ficava ruim quando o povo colhia a mais no decorrer da semana. Mas aquele que caía na sexta, que o povo colhia a mais, para o sábado não arruinava, não. É uma curiosidade, né? Por exemplo, se o povo pegasse uma quantidade dobrada na segunda para terça, de segunda para terça o maná se arruinava. Mas de sexta-feira, se eles pegassem a mais, para poder cobrir a ausência do maná, que o maná não chovia no sábado, ele não se arruinava. Para tu ver como é interessante isso daí, né? Então, quando o povo, no decorrer da semana, eles pegavam o maná, se eles pegassem a mais, estava dando a entender o quê? É que o povo não estava crendo que ia chover maná no outro dia. Então Deus estava provando o quê? A fé do povo. A fé deles no quê? No que era concernente o quê? A sua providência. A outra coisa é a cooperação entre o ser humano e Deus. Por quê? Porque Deus fazia com que o maná chovesse. Mas o povo tinha que fazer a sua parte, colhendo o maná, né? Então a cooperação entre Deus e o homem, trazendo para o dia de hoje, né? Jesus já fez a parte dele, porque a gente vai estar vendo também que o maná ele é uma representação tipológica da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, a cooperação entre Deus e o homem no que é concernente à questão da salvação. Deus fazia com que o maná chovesse dos céus, mas o povo tinha que colher. No que é concernente à nossa salvação hoje, Jesus já veio, morreu pelos nossos pecados, mas há a necessidade do quê? Da pessoa abrir o seu coração para Deus. E no que era concernente à questão da simbologia, porque quando a gente vai para o Velho Testamento, a gente vai ver muitas simbologias que apontavam para a pessoa de Jesus Cristo. E o maná era uma delas. Evangelho de João, capítulo 6, o 32 e o 35. Evangelho de João, porque o maná, esse alimento miraculoso que caía do céu, durante a peregrinação de 40 anos pelo deserto, até entre o momento que o povo saiu do Egito até chegar em Canaã, ele também era uma simbologia, algo que apontava para Jesus Cristo, já naquele momento da história. Evangelho de João, capítulo 6, o 32 e o 35, que vai dizer assim, ó. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão no céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão dos céus. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo, né? Então, você indo para a Bíblia Sagrada, você vai estar vendo que o maná, ele de forma simbólica, ele apontava para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? E é interessante que o Senhor Jesus Cristo, ele é o pão que nos alimenta, trazendo para o dia de hoje, né? Porque a nossa alma, ela carece da palavra de Deus, ela carece da presença do Senhor Jesus Cristo. E é interessante que, para terminar a reflexão, quando você vai para a Bíblia Sagrada, é interessante que havia momentos que o povo parece que ficava enfastiado, né? Dizia assim, maná, outra vez, todo dia, né? E trazendo para o dia de hoje, né? Às vezes tem momentos na nossa vida que a gente também fica um pouco assim, né? Às vezes a pessoa sente fastio pela palavra, sente fastio pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Mas independente dessas coisas, nós cremos que o mesmo Deus que cuidou do povo de Israel lá no Egito durante aqueles 40 anos, é o mesmo Senhor nosso Deus, que cuida da minha e da tua vida no dia de hoje. Então, mais uma vez aqui, a gente falando a respeito, né, dessa questão, da probabilidade da experiência empírica com Deus envolvendo os sentidos. Dessa vez a gente falou a respeito do quê? Do paladar, que aconteceu no momento em que Deus, por intermédio da sua graça, enviou o maná, que era aquele alimento miraculoso que vinha dos céus e alimentou o povo de Israel durante os 40 anos de peregrinação até chegar em Canaã. E que Deus em Cristo continue abençoando as nossas vidas. Em nome de Jesus.